Encontrei aqui onde é que é a boca da empresa, a empresa está fechada, trancada, não querem sair, né? Eu acho que é interessante ter força policial aqui. Eles abriram? Bom dia, senhora. Ministério do Trabalho, fiscalização. Realmente não tem outra denominação, não escravo. O Profissão Repórter revela o caminho da exploração de trabalhadores, que começa com os aliciadores da Bolívia e termina nas oficinas aqui de São Paulo. É a quarta casa fiscalizada. Nós estamos deixando Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira que vai para La Paz, na Bolívia. Brasil, São Paulo, Brasil. A passagem paga. A dívida começa já na viagem. Sem abrigo, sem água, sem comida, centenas de bolivianos passam a madrugada na fila à espera de um visto para entrar no Brasil. O Emílio vai colocar essa pequena câmera no bolso e um gravador de áudio nessa mochila. Fica de olho, hein, cara? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. El Alto. A cidade é a porta de entrada para a capital boliviana, La Paz. Sou reporteiro de Brasil. E a porta de saída para milhares de bolivianos que querem vir para o Brasil. Bolivianos que estão trabalhando em Brasil. Conhecem alguém que esteja aí? Muchos han ido por... El precio está 50 bolsas, ¿no? Noélia, quantos anos você tem? 13, Por que você fala português? porque eu fui lá. Aí eu fiquei tempão aí com a minha mãe. Eu já me acostumei lá, entendeu? Fiquei lá, não quero mais voltar. Você não quer mais ficar aqui na Bolívia? Não, já não. Eu quero ficar lá já, com a minha mãe junto. A mãe de Noélia é mais uma boliviana que abriu oficina de costura em São Paulo. Por não conseguir uma escola para a filha no Brasil, mandou a menina de volta para a Bolívia. Charque de llama. Essa aqui é a carne seca de lhama, ela está me explicando. Cheguei aqui no meio da carne. Todo mundo tá rindo aqui em volta, achando graça do repórter querer subir aqui no meio da carne. Casa le hago cicate, la casa traigo aqui. Ela está me explicando que ela coloca essa carne e tira essa carne todo dia. Narcisa trabalha todos os dias da semana e ganha o equivalente a R$300 por mês. Conheci um boliviano aqui que é o Miguel. Ele está me dizendo que ele tem 17 anos e pelo salário ser melhor no Brasil, ele estava pensando em ir para o Brasil. Sabe com que pensa em trabalhar? Sim, em costura. Costura em São Paulo, Brasil. Passagens pagas. Eu cheguei lá devendo uns $100, que ia ser uns R$200, né? Você chegou no Brasil? Quando eu cheguei lá, cheguei devendo. Mas tipo, num mês eu consegui pagar e já ainda ganhei um dinheirinho já. Nelson hoje vive no Brasil e veio de avião passar as férias na Bolívia. Mas trabalhar fora daqui não foi uma tarefa fácil. A segunda vez que eu fui, como eu já tinha entrado legalmente, eu não poderia entrar legalmente. Eu fui pelo Paraguai mesmo. Eles atravessam você pela ponte às aproximadamente meia-noite, quando quase não tem controle, né? E já era, eles te levam, eles te entregam lá em São Paulo. De El Alto até a fronteira com o Brasil mais próxima, os bolivianos enfrentam mais de 1.500 quilômetros de estrada. Nós estamos ainda no lado brasileiro, a 3 quilômetros da divisa da fronteira com a Bolívia. A fila desorganizada no posto de imigração do Brasil chama a nossa atenção. Quanto tempo na fila, senhora? Mañana, Que horas pela manhã? 9 horas. Você está com muito suor. Sí. Tem que botar uma toalha para amenizar um pouco. A maioria dos bolivianos espera um visto de turista de 30 ou 90 dias. Mas o objetivo real é o trabalho nas confecções de São Paulo. Você trabalha com o quê? Com costura como todo mundo. Não tem outro.
Certificado de nascimento tem? Tem 30 dias, senhora. São apenas 2 funcionários para atender todo mundo. Próximo. Conseguir a vaga. Fernando trabalha numa oficina de costura em Uberlândia e teve que trazer a família para a fila do visto. Que hora você chegou hoje aqui? 6h40 da manhã. 6h40 da manhã. Está quase na hora de fechar ali o expediente. Como é que fica? Pois é, se fechar amanhã tem que voltar certo. Nesta sexta-feira, das 9 às 5 da tarde, foram concedidos 148 vistos. Sobraram mais de 300 pessoas. Ó, a porta acaba de fechar, é o fim do expediente. Amanhã, às 9 horas, reabre o posto. Hoje não adianta ficar aqui, não pode dormir aqui. Tem que chegar amanhã e fazer a fila. O pessoal já sai correndo para garantir a primeira posição lá na ponte, lá no lado boliviano. Tudo começa novamente. Mais de 20 ônibus chegam com bolivianos toda semana na rodoviária da Barra Funda. Vocês estão chegando agora? Vocês não querem falar comigo? Eu estou fazendo uma reportagem sobre os bolivianos no Brasil. Você poderia falar comigo um minutinho? Não. Toda essa gente que está vindo trabalhar. Como você sabe? Porque da maneira como você pode olhar, ó, como eles ficam quietos. Agora quem chega já cumprimentando assim já é diferente. E já tem casa aqui. O taxista Pancho é filho de bolivianos, mas nasceu no Brasil. E hoje ajuda quem acaba de chegar a São Paulo. Eu estou tendo muita dificuldade de fazer com que eles falem com a gente, porque todos são muito receosos. É por que eles têm receio? Porque a pessoa que traz aqui, esses bolivianos aqui para trabalhar, eles fazem dar medo nessa gente. Nossa Polícia Federal também não está atendendo muito bem essa gente. Eu gostaria que vocês fossem para a fronteira, tá? Nós fomos. Vocês viram aquela de lá? Caco Barcelos gravou as pessoas na fila 5 dias para conseguir o visto. Ah, olha aqui a fila já, ó, na ponte. Estão organizando a fila. Bom, aí serão os primeiros amanhã. Número de carnet material. É a segunda e a terceira noite que estamos dormindo já aqui. Cerca de 200 bolivianos vão passar a noite na fronteira da Bolívia com o Brasil. A lista é uma iniciativa voluntária de Vitálio para garantir o lugar para quem está aqui há vários dias. Como estão? Bien. Bien. Muito cansados? Sí, cansados estamos. Vocês são de uma mesma família? Una familia estamos viajando. Viajando Sí. para onde vão? Para Brasil, São Paulo, Brasil. São Paulo. 4 horas da madrugada, o lado brasileiro ainda está vazio. E os bolivianos estão aqui, os mais cansados, dormem nas calçadas, nos abrigos improvisados. Cristian, na fila, mantenham, por favor, a fila já. Ele está fazendo a chamada da lista que foi organizada ontem. Gregória, Wilber, Florencia, Hugo, Feliberto, Willy, Silvia, Juan, David, Beatriz. Fernando, que ontem quase conseguiu o visto, teve que voltar para o fim da fila. A criança não acorda rápido, ele estava com preguiça aí. Eu fiquei agora atrás. Que posição você estava ontem? Ontem, estava aqui quase na porta, aqui já. E agora que posição você está? Estou no número 240, eu acho. Não conseguiu novamente? Não, tem que ficar mais uma noite. E falta de bondade, falta de respeito a todos nós. Bom, acaba de fechar o expediente no sábado pela manhã. E agora aumentou muito a fila hoje. Se ontem havia 300 na hora que fechou o expediente, agora são mais de 500 à espera do visto. Mais uma vez, a família do Fernando ficou de fora. Descansar agora. Só amanhã? Só amanhã, se não é amanhã, segunda-feira. O ministro da Justiça admite a necessidade de melhorar a estrutura dos postos de fronteira. Qual o grau de grandeza desse problema dos migrantes bolivianos? Olha, migrantes
fronteiras, é um dos grandes desafios que nós temos no Ministério da Justiça. Nós temos procurado cada vez mais dar um serviço de fronteira melhor, uma fiscalização melhor. Agora, nós ainda temos um efetivo muito baixo na Polícia Federal, o que não nos permite de imediato solucionar o problema. É uma situação constrangedora, como o brasileiro costuma enfrentar para entrar nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra. Isso preocupa o Ministério com relação à imagem do país, do Brasil com esses países mais pobres da América Latina? Preocupa, porque nós temos, na verdade, o Brasil sempre foi um país que aceitou o migrante e deve aceitá-lo com dignidade, reconhecendo seus direitos, reconhecendo a sua situação no nosso território. Com licença. Pode. Acha o nome da senhora? Júlia. Dona Júlia, a gente vai fazer uma fiscalização. Casa grande, né? Trabalhadores bolivianos. Essa é uma força-tarefa de fiscais do Ministério do Trabalho e da Justiça que investiga condições degradantes de trabalho. Tá cheirando comida, acho que estavam preparando o almoço. Devem ter saído assustados. Os quartos ficam na mesma casa da oficina de costura. Com os fiscais, consigo ouvir um pouco mais da história dos bolivianos em São Paulo. Um mês de trabalho só para pagar a vinda para cá. É isso. Quem paga a passagem deles é a pessoa que contrata daqui? Geralmente, né? Aqui ele está falando que foi ele mesmo que pagou a dele, mas geralmente é um investimento que o próprio oficinista faz, né? Tá certo. Tem muitas oficinas que fazem isso, né? Que fazem isso, não é? Quantas horas por dia você trabalha? Desde las 7 hasta las 8 da noite. Aqui eu acho que é dormitório. Separam por uma cortina aqui. Sim? Vocês são irmãos ou não? Sim. São irmãos? Ah, que bonito. Que bueno. E quanto ganha por peça, mais ou menos? Mais ou menos. 2,80. 2,80? Depende do modelo que... Os irmãos não têm salário fixo e precisam dividir a produção. Quanto vocês ganham por mês aqui? Por mês? Tem essa conta? Ah, não, eu recién estou aprendendo a costurar muito bem. Não sei costurar muito bem, não domino a costura perfeitamente. Se for fazer uma conta rápida, R$344. E aí vocês dividem em 2? Sim. Dá R$172. Isso. Mas por mês isso? Por mês. O jovem de apenas 19 anos, mesmo ganhando menos da metade de um salário mínimo por mês, sonha juntar dinheiro para voltar à Bolívia. Quanto que você pretende juntar? Mais ou menos a R$2.000, algo por aí. E aí com esses R$2.000 você vai fazer o quê? Entrar na universidade, estudar. Nas 3 oficinas, a mesma conclusão. Existem sérios indícios de aliciamento de trabalhador no estrangeiro, né? E sérios indícios de tráfico de pessoas, né? E também de servidão por dívida e condições degradantes de trabalho, todas elas caracterizando condições análogas à de escravidão mesmo. Nossa viagem à Bolívia começou na base aérea de Brasília. Embarcamos a convite dos deputados da CPI do trabalho escravo. Eles vão investigar como são aliciados os bolivianos que trabalham no Brasil. Encontraram um cartaz aqui que estão convocando bolivianos para trabalhar na oficina de costura em São Paulo. A viagem seria no dia 4 de março, então já passou. São milhares de anúncios espalhados pelas ruas de El Alto. Se requer parejas sin ou com hijos. A gente busca casais com ou sem filhos para trabalhar numa oficina de costura, com ou sem experiência. A passagem paga. A dívida começa já na viagem. Ela levaram a minha hija, a seu esposo e a minha hija la levaram. Entre todos han ido. Contando que o sobrinho levou a esposa e a filha dela. 2 semanas já. E ela estranha muito ou não? A senhora diz que está com saudades da única filha. Às vezes choro também por mim, porque é minha única hijita também. O mero contato telefônico já indica uma viagem internacional. Iminente. Então, iminente. A pessoa marcou de um dia para o outro
já para embarcar para Porto Soares, entende? E não trata ainda de quando a pessoa vai chegar em São Paulo. Na delegacia de polícia, anúncios mais suspeitos ainda. Isso aqui é uma oferta de emprego um pouco diferente, né, deputado? Eles estão oferecendo ajuda econômica. Eles estão exigindo que a pessoa esteja grávida de 2 a 6 meses e que tenha até 27 anos de idade. Isso aqui pode ser adoção internacional, pode ser tráfico de pessoas, pode ser tráfico de órgãos, pode ser uma quantidade diversa, mas eu tenho certeza que coisa boa isso não é. Cozinheiras, senhoritas... São Paulo também. Brasil, São Paulo, Brasil. As informações colhidas pelos deputados em 3 dias na Bolívia farão parte do relatório final da CPI. Aqui tem vários que são do Brasil, né? Nossa, aqui dentro tem muito mais cartazes. O local é aqui, o local de recrutamento. Está cerrado? Sim. Vamos cerrar agora? É mais uma das agências que a gente chegou e eles vão fechar. Todas as vezes que nós tentamos gravar nas agências de emprego com a câmera grande e o microfone da TV Globo, nós não conseguimos. Por isso agora nós vamos contar com a ajuda do nosso motorista. Por uma questão de segurança, nós não vamos identificá-lo. O Emílio vai colocar essa pequena câmera no bolso e um gravador de áudio nessa mochila. Fica de olho, hein, cara? Nós vamos com o motorista, mas para não levantar suspeitas, é ele quem fará as perguntas. Buenos días, señora. ¿Solo señoritas para ir a Brasil ou também varones? Ele pergunta se o anúncio é também para homens. A costura. Costureiro. E quanto será o sueldo, não sabe? Agora, ele pergunta sobre o salário. R$300, assim. 300. Com o contato do aliciador, nosso motorista faz a ligação. Eu te vou pagar passagem daqui, deste Porto Quijado até São Paulo. Do outro lado da linha, um homem diz que pagará as passagens até São Paulo. Já, tá logo. Em São Paulo, o próximo passo dos fiscais é encontrar a empresa que manda as roupas para os bolivianos costurarem. Eles pressionam muito para entregar rápido, eles só dá 15 dias, às vezes. É complicado, né? A gente sabe que isso é o ganha-pão, por isso a gente está notificando o dono da produção e não a oficina. Porque a oficina, a gente está vendo aqui que é o lado mais fraco dessa relação. Nessa rua de comércio popular, os auditores procuram a marca Coivara e a empresa Silobai, dona da marca. Admite a oficina de costura para tecido plano, mínimo 6 máquinas. Não existe mais aquela placa que existia no passado de admite-se costureiras. Hoje admite-se ou contrata-se oficinas de costura, o pacote completo. Que interessante, né? Com CNPJ, né? Justamente para ter como emitir nota e como legalizar, né? Legalizar, entre aspas, a transferência da atividade para uma outra empresa que não é uma empresa de verdade, são aquelas empresas que a gente viu. Qual que é o número? 162. 162. A senhora tem o endereço, a direção? Os auditores não encontram nem a marca, nem a empresa Silobai. Entendi. Obrigado, dona Adélia. O Renato, o auditor, acabou de ver o Rubem e a Adela, que são os donos daquela oficina de bolivianos. A gente acredita que eles estão indo no endereço que a gente não encontra. Bom, a gente chegou até esse endereço pelo casal dono da empresa de costura. Encontrei aqui onde é que é a boca da empresa, só que a empresa está fechada, trancada, não querem sair, né? Eu acho que é interessante ter força policial aqui. Eles abriram? Boa tarde, tudo bom? Qual que é o seu nome? Aqui é a Coivara? Com Carlos. Senhora, fiscalização do Ministério do Trabalho, tá? Bom dia, senhora. Ministério do Trabalho, fiscalização. Tem gente correndo aqui em cima. Aqui são roupas, tecidos mesmo, né? Que eles já mandam cortado para o pessoal costurar. Essa é a fiscalização.
não pode sair ninguém daqui do local de trabalho sem conversar comigo antes, tá ok? Pode filmar também. Pode filmar aqui dentro também. Por favor, aí a câmera aí, ó. Pô, vamos falar numa boa. Vai chamar o responsável e você... Pode falar com a nossa advogada, tá? Qual que é seu nome? Não vou Eu gostaria de saber só por que eu não posso conversar com vocês. É uma empresa de confecção? Aqui na Zé Paulino, número 119, quando você chegar aqui perto do serviço. Estou me retirando aqui. O que está acontecendo? Eles estão chamando a viatura, a Polícia Militar. A empresa chama a Polícia Militar. O senhor está chamando a Polícia Federal aqui para mim. E o auditor chama a Polícia Federal. Eu tenho um dado dela. De repente apareceu o oficinista. Aí eu segui, chegou aqui. E eu tenho desconfiança que ele está aqui dentro ainda. Mas aí começou a confusão toda, embaraço, resistência, chamaram até a PM para impedir a minha entrada. Ficamos do lado de fora. O boliviano, dono de uma das oficinas fiscalizadas, sai logo depois. Roberto, fala com a gente. Por que você não quer falar com a gente, Roberto? Roberto. Os únicos a saírem para falar com a gente são os advogados da empresa Silobai. A primeira etapa era arrumar a nossa casa. Nossa casa foi arrumada, tanto que a fiscalização percebeu. E a segunda etapa é fazer toda a nossa cadeia de produção. Todas são com bolivianos, trabalhadores bolivianos, você sabe me dizer? Pelo que eu sei, são todos legalizados. Mas legalizados em que sentido? Legalizados no Brasil. Eles não estão em situação ilegal. Ah, sim, com visto e documentação. Permanência, sim. Mas assim, vocês têm conhecimento de que esses trabalhadores não tinham vínculo empregatício, não tinham registro de carteira? Não tínhamos esse conhecimento. No próximo bloco. E essa marca aqui é qual? Novos indícios da relação entre as oficinas e as empresas. E na Bolívia, a história da cidade em que os comerciantes fazem ameaças aos ladrões.